Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. O entrevistado do programa de hoje é o tecnólogo em agricultura familiar e sustentabilidade, Cleiton Calheiro, do Departamento Agroflorestal da FUBRA, que atua no Departamento Agroflorestal da FUBRA. O assunto de hoje é o cultivo da batata doce. Vamos abordar desde a aquisição de mudas, o plantio, manejo e colheita. Bom dia, Cleiton. Bom dia aos associados, clientes e a todos os ouvintes das mais diversas regiões. Batata doce é um alimento de subsistência plantado pela grande maioria dos produtores rurais. Esta cultura exige muitas técnicas de manejo. Quais são os principais cuidados que devem ser tomados para uma boa produtividade? Bom, como você falou, a grande maioria dos produtores rurais, principalmente da agricultura familiar, plantam batata doce. E não somente produtores rurais, né? Tem muita gente da cidade que tem um quintal no fundo da casa ou terrenos, né, que fazem lá sua horta também, cultivam batata doce. Até porque não precisa de muita área para obter uma produção básica para o consumo. Mas a maioria desses plantios são de forma tradicional, né, sem aplicação de muita técnica. Pois é basicamente para o consumo na propriedade. Mas para garantir uma melhor qualidade e aumentar a produção, é fundamental utilizar umas boas práticas de manejo, né? Como, por exemplo, o que vou abordar. Primeiramente, né, tem que tentar evitar plantar no mesmo local do cultivo anterior, né? Isso evita contaminações de possíveis doenças, né, remanescentes nos restos da cultura anterior. Pode ter acontecido de entrar doenças, não que prejudicasse a produção anterior. Essa doença pode ter ocorrido no final do ciclo, e aí ficou presente nas ramas e que agora pode transmitir para o próximo cultivo. Portanto, o ideal é sempre fazer a rotação de culturas. Então, depois de definido o local, preparar o solo de forma que favoreça o desenvolvimento da planta. Pode ser construídos canteiros ou camalhões, onde inclusive já pode ser incorporado alguma adubação orgânica. Vale ressaltar também que para o bom desenvolvimento das raízes tuberosas, né, que são as batatas, precisa que o solo esteja descompactado, que seja bem estruturado, que tenha matéria orgânica e que, se possível, não seja muito pedregoso. Do contrário, se for um solo muito compactado, não vai se desenvolver bem as batatas, ou vão crescer muito irregulares. Pode também ser feito plantio direto na palha. Essa prática também responde bem para a batata doce. Sobre a adubação, ela deve ser equilibrada, né, conforme a demanda da cultura e o tipo de solo. Para saber certo, precisaria de uma análise de solo, né? Mas, de modo geral, pode-se utilizar resíduos da propriedade, como adubação orgânica, para condicionar melhor o solo, e também uma fórmula composta por NPK mais micronutrientes, né? Mas o importante é ter o cuidado para não extrapolar na dose. Olha só que interessante. O excesso de alguns nutrientes, como nitrogênio, por exemplo, favorece o desenvolvimento exagerado das ramas, mas prejudica o crescimento das batatas. Então, às vezes, nesses locais de cultivo das pequenas culturas, são áreas mais férteis, onde são depositados os resíduos da propriedade, né? E aí pode, em vez de ajudar, prejudicar a produção. Então, repetindo esse ponto importante, o excesso de nitrogênio faz com que cresça muito as ramas e aí não desenvolve as batatas. A aplicação de calcário dolomítico também é importante, pois além de neutralizar o alumínio, né, fornece cálcio e magnésio, que também são nutrientes essenciais para a batata doce. Só que aí o calcário precisa ser aplicado de 2 a 3 meses antes do plantio. E aí, falando já do plantio, sobre o espaçamento das mudas.
aí varia de 30 a 60 centímetros entre uma muda e outra no camalhão, né? E de 80 a 1,20 de largura entre as linhas. E aqui vai uma observação curiosa também. Quando plantado mais perto, uma muda da outra, elas produzem maior quantidade de raízes de tamanho médio por área, né? E, consequentemente, maior produtividade de batata. E quanto mais longe plantado, altera a quantidade e o peso das raízes, né? Resultando na produção de poucas batatas por planta, mas de tamanho maior, né? Então, para aqueles que plantam para vender, é melhor não plantar tão longe uma muda da outra, para que produza batatas de um tamanho mais uniforme. E para aqueles que plantam só para o consumo na propriedade, aí plantar um pouco mais longe, que vai produzir aquelas batatas enormes, assim, de encher o produtor de orgulho, né? E uma última dica sobre o manejo é de manter a área sempre limpa, né? Sem a presença de plantas invasoras que podem competir com luz, água, nutrientes, né? E prejudica o desenvolvimento da batata doce. Sabemos que a batata doce é plantada a partir de ramos existentes no cultivo anterior ou por mudas prontas adquiridas do viveiro. Tem alguma diferença na origem da muda? Bem pertinente essa pergunta. Tem algumas diferenças. Muitos fazem as mudas do material existente do cultivo anterior, né? Seja de ramos ou de batatas que brotaram no solo, né? O que não é errado, mas exige alguns cuidados a mais, né? Primeiro, tem que observar, né, se não tem doença nesses ramos, o que é bem impossível, né? Se apresentar algumas manchas nas folhas, características de doença, aí não é aconselhável usar esse material, né? Quando for fazer a coleta por transplante, deve sempre usar os ramos novos, né, os das pontas dos baraços, né? E deixar de 2 a 3 gemas enterradas na cova, né? Um outro detalhe é que o transplante nessas condições precisa ser quando o solo estiver úmido, para que ocorra o enraizamento. E um detalhe a mais, nem sempre o produtor consegue fazer as mudas na propriedade. Pode acontecer de dar alguma geada mais tardia, né, e acabar matando os ramos de onde sairiam as mudas. Quando o plantio é feito através de mudas adquiridas, aí tem uma série de vantagens, né? Primeiro, a garantia de que vai ter as mudas na hora de plantar. Basta reservar com antecedência junto ao viveiro, né, e programar a retirada numa época adequada. E ainda pode escolher a cultivar que vai plantar. Segundo, a certeza de ser mudas de boa procedência, com genética, livres de qualquer doença. Outra vantagem ainda é que essas mudas já são enraizadas e desenvolvidas, o que garante uma maior pega e rapidez no desenvolvimento. E ainda um outro ponto positivo é que essas mudas largam na frente, né? E com isso o tempo até a colheita diminui, em média até de 30 dias, comparando com as mudas plantadas de ramos sem raízes, né? E aí, qual a melhor época para fazer o transplante? A época de plantio é bastante ampla, né? Varia um pouco de uma região para outra. Falando de todo o sul do Brasil, pode ser plantado entre os meses de agosto até dezembro, dependendo das condições climáticas de cada região, né? Um detalhe interessante é conhecer o ciclo de cada cultivar que está se utilizando, para saber em que época vai ocorrer a colheita. E daí logo já vou explicar sobre a colheita e já vai ficar entendida essa parte. Antes quero falar sobre o outro ponto importante para os tempos atuais de regularidade do clima, né? A irrigação também vem sendo um fator determinante para alcançar uma boa produtividade, principalmente nas primeiras semanas de desenvolvimento. É nesse período que a planta não pode sofrer pela falta de umidade. E o momento mais sensível é no segundo mês após o transplante. É nesse estágio de desenvolvimento que começa a se formar as batatas. Então a falta de água no solo vai impactar diretamente na produtividade. E aí se justifica muitos dos casos, às vezes, que os produtores reclamam que não conseguiu colher batata, sendo que tinha bastante baraço, desenvolveu bem, mas não produziu direito. E aí pode ter acontecido um período de falta de chuva lá no início, né?
que atrasou o desenvolvimento, mas que depois até normalizou. Mas foi justamente naquele período ali que não podia ter faltado chuva, o que acabou comprometendo toda a produção lá no final, né? Então fica a recomendação, né, principalmente para aqueles que plantam, para comercializar, que para dentro do possível, né, invista numa irrigação. Falando então sobre colheita, tem alguns cuidados que devem ser tomados e quando devem ser feitos. Bom, agora vamos entrar então num ponto bastante interessante também. Parece que colher batata, né, é simplesmente o ato de ir lá na lavoura, arrancar as ramas e cavar as batatas, né? Mas não é somente isso. Exige alguns cuidados, né, que precisam ser utilizados. Então vamos atentar a eles. As batatas doces, elas não têm um ponto específico assim de maturação para a colheita, né? As raízes vão crescendo e aumentando o tamanho, né, até ficarem muito grandes e aí impróprias para o consumo, né? O ciclo médio da cultura pode variar de uma região para outra, né? Depende do clima, da cultivar, também dos tratos culturais que foram realizados ali, né? Mas fica em média, né, falando de modo geral, de 120 até 180 dias após o transplante, né? O ideal é fazer a colheita quando um número suficiente assim, de raízes obtém o tamanho comercial, né? Aquele tamanho padrão que a gente encontra no supermercado e nas feiras. Pode observar que não tem batatas enormes nas prateleiras, né? São todas de um tamanho médio, né? Quando elas crescem em excesso, né, apesar de impressionarem, né, elas perdem valor comercial. Não adianta colocar uma batata de 1 quilo, por exemplo, para vender. É difícil de preparar ela para o consumo na culinária. O cliente vai preferir levar, então, 4 batatas de 250 gramas, né? E algumas batatas crescidas demais ainda podem apresentar rachaduras, que pode ser uma porta de entrada para a doença. E aí, falando então da atividade mesmo da colheita, também tem alguns cuidados importantes que devem ser observados, né? O primeiro sempre é ter o máximo de cuidado para não machucar as batatas, né? Essas batatas danificadas perdem qualidade e possibilitam o surgimento de doença, né? Aquela batata que foi atingida pela ferramenta da colheita, né, deve ser separada das outras, né, e consumidas primeiro. Não devem ficar expostas ao sol por muito tempo. Quando se está fazendo a colheita e for um dia de sol intenso, precisa levar logo para uma sombra. O sol pode queimar aquela película da casca, né, que protege as batatas, e aí também compromete a qualidade. E em locais de clima muito frio, quando a temperatura do solo estiver abaixo de 12 graus, as raízes podem sofrer injúrias e murchamento, e com isso perder a sua qualidade para o armazenamento, né? Por isso é importante fazer a colheita da área total, antes mesmo da entrada do inverno e dos períodos de muita chuva. Por isso que eu falei antes, na parte lá do plantio, que precisa se saber o ciclo de cada cultivar para planejar o plantio de acordo com a melhor época da colheita. E as batatas, depois de colhidas, podem ser guardadas por bastante tempo? Podem, desde que armazenadas em um local apropriado, né? Por exemplo, um galpão bem ventilado, resguardado do frio e do excesso de calor, né? Um ambiente muito frio provoca o murchamento, né, e altera o sabor depois. Do contrário, um ambiente muito quente, por exemplo, próximo ou mais dos 30 graus, favorece a brotação já das raízes, né? Uma outra dica, as batatas podem permanecer com o resto de solo até o consumo ou a comercialização. Não precisa ser lavadas logo, né? Essa terra que fica nelas ajuda a conservar por mais tempo. E para consumir, o ideal é esperar pelo menos uma semana após a colheita, né? Esse é o período necessário que sintetiza enzimas, né, que atuam no desenvolvimento do sabor e do aroma, né, na hora do cozimento. Vimos, né, que parece fácil produzir batata, mas vimos que exige muita técnica para o sucesso na produção. E sobre cultivares disponíveis para aquisição, tem muitos diferentes? No viveiro da Fubra, a gente trabalha com 8 cultivares de batata doce, né? Todas com características próprias e distintas entre si, né?
Para não falar do nome de cada uma, que é um pouco complicado, né? Vou citar basicamente pelas características, né? As cores, tem as tradicionais de cor branca, de cor rosa, cor de abóbora, tem também duas de cor roxa, e entre elas tem as mais úmidas, mais enxutas, as mais doces, né? Enfim, tem para todos os gostos, né? Para saber mais detalhadamente, daí você pode entrar no site da FUBRA, na parte do viveiro, que tem fotos e uma breve descrição de cada uma, né? Ou entre em contato conosco, tire suas dúvidas, a gente já auxilia na escolha da cultivar, né? E já reserva suas mudas com antecedência para planejar bem o plantio. Agradecemos as informações, que certamente serão úteis para os nossos associados e clientes. Bom dia para você, Cleiton. Bom dia a todos. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais.